Senhor Presidente da Câmara Municipal de Braga, saúdo a Vossa Excelência, todos os munícipes, toda a realidade social, cultural, económica, política, mas sobretudo humana, que é Braga, no sentido mais amplo do termo. E saúdo, obviamente, aquilo que é o dinamismo da sociedade, que também representa. Senhor Secretário de Estado da Saúde, tem sido permanente o nosso contacto. Eu não posso deixar de lhe dizer que tenho acompanhado a forma como, umas vezes com mais facilidade, outras vezes com mais dificuldade, é uma espécie de para-raios das nossas dúvidas, das nossas angústias, das nossas ansiedades, das nossas fúrias, das nossas alegrias e das nossas preocupações. E não é fácil ser isso, se não todos os dias, várias vezes por semana. Gostamos umas vezes mais, outras vezes menos, porque as notícias são umas melhores, outras piores. E ser portador de notícias que variam no tempo é sempre uma responsabilidade enorme. Senhor Presidente desta casa, isto não é uma casa, é um mundo. Isto é um mundo. Deve ser o lugar da sua vida. Eu não sei, mas imagino que um lugar como este é o lugar da vida de uma pessoa. É a missão, ao mesmo tempo mais empolgante, mas mais difícil. Todos os dias, milhares e milhares e milhares de pessoas, as que fazem parte da casa e as que também fazem parte da casa, mas chegam de fora, e chegam e ficam, chegam e partem, e depois as que ficam partem, e todos os dias é preciso acordar com a mesma esperança e com a mesma crença no futuro. Isso também tem muito valor. Senhora Presidente da Liga de Amigos, eu já conhecia o seu dinamismo e outras tarefas mais académicas. Mas eu conheço muitos académicos que são académicos. E são muito importantes, porque aquilo que estudam, e aquilo que ensinam, e aquilo que investigam, e aquilo que transmitem, passa de geração em geração. No seu caso, é uma académica que gosta de sujar as mãos na realidade social envolvente. Eu gosto disso, porque eu sempre fui esse tipo de académico. E, portanto, aprecio aquilo que tem feito e o grupo, um punhado de pessoas que realmente dá alma, dá vida à Liga de Amigos. Diz, nós não fizemos nada. O simples facto de se terem movimentado, de terem contactado pessoas e instituições, de terem mostrado a preocupação antes da Covid de contribuir para a qualidade de uma instituição que é vossa e que é a nossa, mostra o que é o peso da sociedade civil. É isso, a sociedade civil não é uma abstração. Diz, é preciso termos uma sociedade civil forte. Sociedade civil forte significa as pessoas e os grupos de pessoas e as iniciativas e as universidades e os politécnicos e as escolas e os clubes e as empresas e as instituições mais pequeninas e as pessoas, todas elas, na sua vida do dia-a-dia, se empenharem naquilo que é coletivo. Serem um bocadinho menos egoístas e um bocadinho mais solidárias. Nos momentos muito difíceis, mas depois nos outros momentos não são muito difíceis, mas é que é preciso o heroísmo anónimo do dia-a-dia. E aquilo que digo da Liga de Amigos, digo daqueles que contribuíram. Aqueles que contribuíram são sociedade civil. É uma dúzia e meia de instituições que representam pessoas, muitas pessoas. Representam adeptos, representam trabalhadores, representam empresários, representam clientes, representam a sociedade civil. E que não só contribuíram,
para este investimento nestes espaços, como ao mesmo tempo contribuíram para um fundo destinado a apoiar em proteção, em material de proteção sanitária. Ao mesmo tempo, os mesmos. Os mesmos. A ideia era uma, antes da Covid. Surgiu a Covid, depois nós apoiamos da mesma, e além disso, temos que apoiar na Covid. E a minha presença aqui significa gratidão a este exemplo que Braga dá, mas que eu tenho a certeza que por todo o país muita gente dá também, de forma mais ou menos conhecida nestes tempos muito difíceis que estamos a atravessar. Nós estamos a atravessar tempos muito difíceis. Se olharmos para a Covid e o processo em curso e a epidemia, só há um momento comparável àquilo que estamos a viver, que foi o momento inicial. Nós estivemos ali durante 2 meses, no início da primavera, um tempo muito difícil. Estamos agora a começar a viver um tempo igualmente difícil. Só é comparável a esse. O que ficou pelo meio, por estranho que pareça, que continua a ser difícil, não foi tão difícil como aquilo que vivemos no início, pela surpresa, pelo inesperado, pelo ter de improvisar, pelo ter de arrancar, não direi a partir do nada, mas em muitos casos do quase nada. E agora, porque sabemos, já sabíamos, que o processo ia conhecer, como conheceu noutros países, nomeadamente na Europa, mas fora da Europa, um agravamento. Estamos a viver esse agravamento. E vamos viver o agravamento. Basta olhar para os exemplos lá de fora para saber que o vamos viver durante semanas, porventura durante uns meses. Ninguém sabe se são 2 meses, se são 3 meses, se é 1 mês e meio, se são 3 meses e meio, mas quer dizer, sabemos que estamos nesse período. E vamos estar nesse período. E todos os dias vamos conviver com números elevados de infectados. Abriram as escolas, agora abriram as universidades, outras escolas, aumentou o convívio, aumentou a circulação da vida económica e social, e isso implica o aumento do número de infectados. E implica, naturalmente, a pressão, esperemos que uma pressão que vá sendo, como tem sido até agora, gerida no quadro das instituições que temos, sobre o internamento e, em particular, sobre os cuidados intensivos. Sabemos isso. Os portugueses aprenderam isso. Uns já sabiam da sua vida, outros passaram a saber das notícias recebidas todos os dias, 2 em 2 dias, ao longo de semanas, ao longo de meses. É um momento de grande exigência para o pessoal da saúde. É um momento de grande exigência, em primeira linha, para aqueles que já estavam antes de haver Covid. Tiveram que continuar a olhar pela realidade que não é Covid. Mas, além disso, para a realidade que é Covid. Tiveram aqueles meses brutais de início. Mas depois não pararam. Em muitos casos, as férias foram uma realidade quase inexistente. Continuaram. Alguns portugueses tiveram férias. Esses não tiveram as férias que normalmente teriam. E, portanto, continuaram a trabalhar em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro. E agora é-lhes pedido que trabalhem outra vez mais para olhar para o agravamento do processo da Covid e ainda o resto, que é muito, da saúde de todos os portugueses. E que seja assim em outubro, seja assim em novembro, seja assim em dezembro, porventura em janeiro, com a mesma energia. E é bom que as pessoas, quando agradecem, pensem o que é o trabalho destes meses acumulados. Não é do primeiro mês, não é do segundo, não é do terceiro, é ao fim de 7 meses, e de 8, e de 9, e de 10. E todos os dias ter de começar como se fosse o primeiro. Todos os dias. Há mais internados, começa-se como se fosse o primeiro. Há mais cuidados intensivos, começa como se fosse o primeiro.
E as pessoas pensem o que seria na sua vida se houvesse esta pressão, que não se esperava tão longa, nem tão exigente, durante tanto tempo. Estavam a preparar um exame durante 2 meses. E depois não eram 2 meses, eram 10 meses. Estavam com um trabalho em mãos durante 2 meses. Depois não era 2 meses, eram 10 meses. Tinham um desafio, uma prova, que exigia o trabalho durante 2 meses. Afinal, são 2 meses, é quase um ano. O que isto é de diferença na vida das pessoas e das instituições. Por isso, isto que estamos aqui a fazer hoje é uma maneira de agradecer e de dar apoio. De dar apoio. Nós não vos esquecemos. Nós não esquecemos e não bastou agradecer na primavera e depois um bocadinho no verão. E agora um bocadinho no outono. Não, agradecer permanentemente. E depois, segundo ponto fundamental, esta luta, porque é uma luta. Isto é uma luta. Esta luta, para ser ganha, tem de ser ganha por quem está na primeira linha, mas não há nenhuma luta que se ganhe só com a primeira linha. Nunca. É preciso o resto, é preciso a retaguarda. E a retaguarda é o povo, são os portugueses. A retaguarda são os portugueses. E os portugueses têm sido excepcionais. Têm sido excepcionais. E têm continuado a ser excepcionais. E não é fácil ser excepcional. Não é fácil ser excepcional, porque quando isto começou, havia menos de 200 mil desempregados do que há hoje. Porque quando isto começou, havia menos 400 ou 500 ou 600 mil trabalhadores que ganhavam os salários por inteiro e hoje não ganham. Têm emprego, mas não ganham. Quando isto começou, havia não sei quantas empresas que estavam cheias de planos para o futuro. E agora, todos os dias têm que fazer contas para saber se sobrevivem ou não. E como? E quando é que vão arrancar? E de que maneira vão arrancar? Portanto, o esforço da retaguarda também é um esforço enorme. Porque é apoiar a primeira linha e apoiar a primeira linha em plena crise económica e social. Não é apoiar a primeira linha com a vida exatamente como era antes da Covid. Não, é com a vida como é durante a Covid, que não acabou, sem saber, em muitos casos, como é o dia da manhã. Em rigor, quer-se planear o futuro e planeia-se mudando todos os dias, ou todas as semanas. Nem é todos os meses. Todos os dias, todas as semanas. Estão as famílias a fazer contas à vida e a saber onde é que vão encontrar o dinheiro e o emprego e as empresas as condições e as escolas as condições, todas as instituições culturais, sociais, desportivas as condições para olharem para o futuro. E ninguém pode garantir que daqui a 6 meses o futuro é um ou é outro. Dir-se em todas as lutas é assim. Mas nesta luta ainda é mais assim. Porque a imprevisibilidade é maior. Não é como umas guerras clássicas em que havia muita coisa imprevisível, mas sabia-se qual era o adversário, o que tinha de forças e fragilidades, quem são ou eram os aliados, quem eram os adversários aliados do adversário principal. E depois havia vários cenários possíveis. Aqui não sabemos quanto tempo é que este processo vai durar. Prometem-nos vacinas há meses para daí a poucos meses. E uma coisa é a vacina terminar a sua última fase, até se poder dizer que está em condições de devidamente certificada a ser produzida em massa, distribuída e acessível. Outra coisa é estar acessível. Não nos podemos iludir com isso. Está pronta no momento, está acessível aos milhões, daí a outro momento pode ser muito diferente.
E é esse que interessa às pessoas. Embora o primeiro também interesse. E ter de se viver com isso. Não é possível fechar um país, não é possível fechar a Europa, não é possível fechar o mundo. Não é possível. E por isso o gesto de hoje é importante. Não é virmos aqui reunir, já é muito, para reconhecer que a sociedade bracarense tem a força e tem o dinamismo para se mobilizar, para apoiar este hospital. E apoiar este hospital em tempos, era a ideia, menos dramáticos, agora em tempos dramáticos. Não, é mais do que isso. É dizer que temos a consciência que o tempo que vivemos e o que vamos viver nas próximas semanas e meses é muitíssimo difícil. Não é difícil, é muitíssimo difícil. Não vale a pena iludi-lo. Queremos manifestar a nossa gratidão e o nosso apoio àqueles que verdadeiramente estão na primeira linha. Há muitos outros também, mas os que estão da primeira linha nesta luta. E depois queremos agradecer a persistência dos que estão na retaguarda, mas que sem existirem, não existia a primeira linha. Porque quem está na primeira linha tem famílias. Tem maridos, tem mulheres, tem pais, tem avós, tem filhos, tem netos. Muitas vezes está longe das famílias, está a dormir longe das famílias, imensos tempos. Mas as famílias estão lá. E nas famílias há desempregados. E nas famílias há dificuldades económicas, financeiras e sociais. E as famílias não sabem o que é o dia seguinte, ou o mês seguinte, ou o ano seguinte. E todos têm que ter a mesma esperança, cada dia que começa, para não desanimar. Porque se desanima a retaguarda, desanima a primeira fila. Se desanima a primeira fila, desanima a retaguarda. E é este o esforço que temos de ter. Serve-nos de consolação que todo o mundo está assim, ou muita Europa está assim? Pois é, mas é que a nossa solidariedade começa, desde logo, relativamente àqueles que são os nossos próximos. Somos próximos de todo o mundo e somos abertos e devemos ser abertos, portugueses. Mas temos uma obrigação especial relativamente àqueles que, na nossa terra, na nossa comunidade, na comunidade mais vasta, que é aquela que forma a nossa religião e que forma o nosso país, é mais próxima de nós. Não devemos deixar de pensar pela sua cabeça, cada um como pensa. Não, isso era o pior erro que podia haver. Eu disse no outro dia, esta luta só se ganha em democracia. Não se ganha sem ser em democracia. O exemplo nós temos dos sítios onde não há democracia é que lá nunca se percebeu bem, nem nunca se perceberá o que é que se passou ou passa em termos de epidemia. Porque faz parte da falta de transparência dos sistemas que não são democráticos esconderem ou contarem meia verdade. Em democracia é mais difícil, mas é mais verdadeiro. É mais verdadeiro. E esta luta ganha-se com verdade. É um problema contar a verdade aos portugueses. É um problema. É um problema porque às vezes a verdade é boa, e aí não é um problema, às vezes a verdade é menos boa. E aí é um problema. Porque choca, porque cria dúvidas, ansiedades, preocupações. Mas a isso contrapomos a esperança. E este é um gesto de esperança. Abrir novos espaços neste hospital. Num tempo dramático de Covid, a pensar no pós-Covid, é um sinal de esperança. A vida não vai parar com a Covid. Vai continuar. Como ao longo da história houve muitas epidemias, houve muitos problemas graves de saúde e outros
que foram ultrapassados. E nós, portugueses, então ultrapassamos. Perda de independência financeira, epidemias na Idade Média, tragédias, terremotos, invasões, guerras civis, com as famílias todas divididas. Ultrapassamos. Vamos ultrapassar. A Liga de Amigos deu hoje o exemplo de esperança e de como vamos ultrapassar este tempo difícil. Agradeço a todos os que contribuíram. Agora, porque a luta continua, é continuar a contribuir, a continuar a ser solidário, a não ter a tentação de ser egoísta. Porque o egoísmo é o princípio do fim da esperança. Não é só da solidariedade, do fim da esperança. E seria, se vencesse, o princípio do fim da perda desta luta. E vamos vencê-la na relatividade dos meios que temos perante ela. Vamos encará-la e vencê-la. Muito obrigado à Liga, muito obrigado ao Hospital, muito obrigado a Braga. Agradeço em nome de todos os portugueses.